الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. Continuamos falando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a importância do estudo da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nossa vida, porque isso faz parte da nossa fé. Nós amarmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de uma forma que seja a mais do que os nossos próprios filhos, os próprios pais e de nós mesmos, né? Amarmos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acima da nossa vida. Isso significa que nós deveremos conhecer quem que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para amarmos ele, porque a pessoa que não conhece a pessoa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não irá amá-lo de uma forma verdadeira. Quanto mais você conhece ele, mais você irá amá-lo. E nós sabemos que a nossa religião é baseada naquilo que foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o último profeta, o último mensageiro. Amanhã, terça-feira, 12 de Rabi' al-Awwal, muitas pessoas comemoram o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanhã seria o dia mais provável que seja o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A divergência aqui, há pessoas que falam que poderemos comemorar, não podemos comemorar. Tem pessoas que falam que não podemos comemorar o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque isso não aconteceu no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele não comemorou, seus companheiros não comemoraram o nascimento dele, e que a comemoração do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio depois do século II ou século III, que começou essa comemoração do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outras pessoas disseram que não há problema de você comemorar, mas não como uma festa religiosa, como a festa do jejum, a festa do sacrifício, mas sim de lembrarmos que nesse dia nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando perguntaram a ele sobre o motivo dele jejuar na segunda-feira, ele disse: é o dia que eu nasci, é o dia que foi revelado a mim. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comemorou dessa forma de jejuar segunda-feira devido a essa questão. E nós falamos na história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao nascer teve grandes fatos no mundo todo. Então há fatos que aconteceram, e até dentre as coisas que nós citamos, que a mulher, ele tinha uma escrava que ela foi lá e anunciou a ele a boa nova de que um sobrinho dele, chamado Muhammad, nasceu nesse momento. E a mulher ficou contente com o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele libertou essa escrava. Depois de libertá-la, porque ele citou que ele ficou contente com o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo ele sendo uma pessoa citada por Allah subhanahu wa ta'ala como um dos grandes incrédulos, tipo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas não seguiu o caminho que veio através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por isso que na história dizem que toda segunda-feira é diminuído a ele o castigo devido ao contentamento que ele teve pelo nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se o incrédulo ficou contente com o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Allah diminuiu um pouco do castigo dele. Imagina nós muçulmanos, a gente fica contente, com certeza. O nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam modificou totalmente o mundo que estava nas trevas, o mundo que as pessoas viviam em verdadeiras trevas em todas as situações, em todas as sociedades, sejam elas a sociedade árabe, romana, persa, todas as sociedades elas viviam em grandes trevas. E se nós voltarmos para trás, nós citamos uma explicação breve sobre essa questão, mas nós poderemos saber que depois da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mundo se modificou e começou o mundo a ir para a luz, o mundo começou a ir para a justiça, o mundo começou a ser ligado com Deus, com o Criador. As pessoas começaram a voltar a Allah, as pessoas começaram a voltar aquilo que é a pureza deles, a origem deles, de adorarem o único Deus, de viverem como seres humanos, de viverem com paz, com justiça, e assim veio o Islã. Nós falamos em relação à vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
quando o profeta Muhammad sallallahu ele estava antes dos 40 anos, como ele viveu na sua juventude, como antes de fazer os 40 anos, por 6 meses ele começou a ver sonhos, e durante o dia, quando ele acordava, esses sonhos eram como se fossem reais. Então aquilo que ele sonhava, de manhã ele acordava e via aquilo lá com algo real. Nós falamos que os sonhos são uma parte das mensagens, da revelação, como nós citamos os sonhos do profeta José, o sonho do profeta Abraão, os sonhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós citamos alguns exemplos na aula passada. Depois desses sonhos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a ver ao seu redor as árvores onde ele passava para vir para o seu retiro no Har Hira, na caverna de Hira, na montanha da luz, Jabal al-Nur. Então, no caminho dele, quando ele vinha de Meca para lá, algumas árvores cumprimentavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Algumas rochas e pedras cumprimentavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles falavam: Assalamu alayka ya Rasulallah. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inclusive citou, tem um hadith sahih, ele disse: há uma pedra em Meca que me cumprimentava antes da revelação, eu conheço ela e conheço o local onde ela está. Isso era um preparo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na realidade, toda a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi um preparo para o dia da revelação. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ia para a caverna de Hira e permanecia ali vários dias, ele levava a sua alimentação, levava as coisas básicas dele, e quando terminava ele descia, ia para Meca e voltava para Hira e ficava ali refletindo, ficava ali pensando em Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador dos céus e da terra, porque as pessoas no tempo de Quraysh, antes da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós falamos, eles seguiam a mensagem do profeta Abraão, só que já foi desviada a mensagem pelas pessoas. As pessoas começaram a adorar imagens, e tinha pessoas que estavam na religião cristã, outros estavam na religião judaica. Nós falamos que os judeus que vieram para Medina, e Medina não era a origem da existência deles, mas eles mudaram para lá porque na mensagem que eles tinham, que o profeta dos últimos tempos irá migrar para esse local, e por isso que eles estiveram lá. Nós vamos ver futuramente quantas tribos judaicas estavam em Medina, porque elas foram lá para recepcionar e ver esse último mensageiro, para eles seguirem ele. E no final, quando souberam que era um dos árabes, a maioria deles não seguiu, e vários deles, principalmente aqueles que são mais conhecedores da religião, eles seguiram, como Abdullah bin Salam. Ele era um dos grandes sábios judeus que seguiu a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque ele já sabia que essa mensagem é uma mensagem verdadeira e está escrito dentro dos livros deles. Em Meca mesmo, as pessoas que tinham ali, tinha uma pessoa chamada Waraqa bin Nawfal. Nós citamos também na aula passada o Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Também essas pessoas, antes da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes da revelação, eles procuravam o Deus único, a mensagem. O Waraqa ibn Nawfal, ele aprendeu a mensagem dos judeus e cristãos. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, ele estava procurando, e ele dizia para as pessoas que esses ídolos que vocês adoram é uma questão errada, que não podem adorar a não ser o único Deus. E ele estava procurando por esse único Deus. Inclusive foi falado para ele, dentre os monges na Síria, quando ele estava procurando uma mensagem nova, disseram para ele que você terá uma pessoa que virá recentemente no local onde você mora, em Meca, e que irá sair ali o mensageiro, o derradeiro dos mensageiros. Use o mensageiro, vá para lá e siga ele. Então, no caminho, quando ele voltava, ele morreu, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou essa pessoa, que ele está no paraíso, porque ele estava na crença de um único Deus, e na crença ainda desde o tempo do profeta Ibrahim alayhi salam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não procurava como eles, as demais religiões. E isso nós falamos, que tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele disse, ele disse
que eu fui preparado e educado por Allah e Ele me educou da melhor forma. Então Allah subhanahu wa ta'ala preparou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com todos os preparos, desde o seu nascimento, até antes do seu nascimento, como nós citamos. Vocês percebem sobre a infância, a juventude do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a vida dele, como é que foi. Ele foi uma pessoa preparada por Allah subhanahu wa ta'ala para esse momento. Nesse momento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando estava indo para a caverna de Hira, estava ali meditando, olhando para a adoração que Allah subhanahu wa ta'ala colocou na mente dele, procurando como adorar ao único Deus. Até que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na Surat al-Duha, ele fala: Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. E te encontrou desconhecendo o caminho e te guiou. Então Allah subhanahu wa ta'ala guiou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque ele estava procurando a verdade. Aonde? Dentro da caverna de Hira. Isso significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não sabia que ele seria o mensageiro, mas ele sabia que a natureza dele puxava ele para esse lugar, puxava ele para esse retiro. Ele não aceitava qualquer tipo de adoração das estátuas, ele não aceitava as coisas erradas. Ele era chamado pelas pessoas como o fiel, como o verdadeiro, como uma pessoa nobre, como uma pessoa devota, como uma pessoa que todo mundo respeitava ao máximo. Nós citamos algumas paradas em relação a isso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enquanto ele estava dentro do Ghar Hira, da caverna de Hira, ao completar os 40 anos, e ele estava no seu retiro, de repente, ele estava no retiro sozinho. Já há muito tempo que ele fazia esse retiro, e ali não se encontravam outras pessoas. Não tinha ninguém que acompanhava ele dentro da caverna. E não havia ninguém que ia naquele local. Então ele era sozinho, que saía, subia aquela montanha, entrava naquela caverna, ficava durante dias, depois voltava. No dia que ele completou 40 anos, de repente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquela caverna e entra uma pessoa dentro da caverna. Entra quem? Uma pessoa. Essa pessoa seria o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na forma de um homem. Ele veio e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sentiu uma pessoa ali, de repente, isso era uma coisa que não era normal. Alguém estar junto com ele, alguém entrar dessa forma. Foi lá e apertou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele não cumprimentou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não falou palavra nenhuma. Ele apenas foi lá e apertou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele diz: esse homem chegou e ele me abraçou com força, ele me soltou e disse: Iqra. Subhanallah, de repente, nenhuma palavra, nenhum cumprimento. Os ulama, eles dizem: por que disso? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa forte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa que tem lucidez, ele é uma pessoa sábia, ele é uma pessoa já conhecida, ele é uma pessoa que estava ali refletindo as coisas ao seu redor. E esse anjo, ele veio até ele para falar como se estivesse falando para ele: esse é um alerta, se eu cumprimentar, salam aleikum, como é que está, como é que vai, talvez na mente do profeta Muhammad: será que eu estou num sonho, será que eu estou numa realidade, será que eu estou nisso, naquilo? Não, o homem ele veio, apertou ele com força. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: faghattani, quer dizer que ele me apertou. Com a força que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha, mesmo assim ele sentiu a força daquele homem que apertou ele. Faghattani, ele foi lá, apertou ele e soltou, disse: Iqra. O profeta Muhammad olhou assim e falou: Ma ana biqari, eu não leio, não sou leitor, eu não sei ler. E o homem foi lá e apertou ele novamente, disse: Iqra, leia. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam olhou e disse: Ma ana biqari, eu não sei ler. E o homem foi lá novamente na terceira vez e disse, apertou ele dizendo: Iqra. Na terceira vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Ma aqra, eu não leio. O que eu leio? Já que você está insistindo para ler. Aí o anjo, que seria o anjo Gabriel, disse: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq,
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Até esses versículos aqui foram revelados nesse momento, são os primeiros versículos revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Ghar Hira. Esses são os primeiros versículos. Iqra, lê em nome do teu Senhor. Os primeiros versículos revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foram esses versículos que seriam os versículos de Iqra. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم lê اقرأ باسم ربك lê em nome de teu Senhor الذي خلق aquele que criou خلق الإنسان من علق ele criou o ser humano ou o homem do coágulo. اقرأ وربك الأكرم lê que teu Senhor é generoso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesse momento ele viu aquele homem, apertou ele 3 vezes, falando Iqra, 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 depois recitou para ele esses versículos e foi embora, sumiu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olhando para os lados, como que esse homem entrou e como que ele saiu, ele não imaginava. É o anjo ele tem, subhanallah, as formas que Allah subhanahu wa ta'ala dá a ele. Nós temos vários hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou para nós um dos hadith mais longos para nos ensinar o Islã, que o anjo Gabriel ele vinha até os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sentava perto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enquanto os seus companheiros ouviam ele e ele dizia Akhbirni anil Islam, Akhbirni anil Iman. É um hadith conhecido por todos. Me fale sobre o Islã, me fale sobre o Iman, me fale sobre o Ihsan. Depois que ele saiu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse vão atrás do homem. Os Sahaba eles foram atrás para ver, de repente ele sumiu. Aí voltaram e eles disseram, ó mensageiro de Allah, não vimos mais o homem, onde que ele foi? Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, esse é o anjo Gabriel, ele veio vos ensinar a vossa religião. Isso significa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele mostrou para nós que o anjo Gabriel ele vinha em forma de homem. O anjo Gabriel ele veio ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando veio na caverna, no Ghar Hira, ele veio na forma de um homem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesse momento foi um fato estranho para ele. Ele não sabia que ele seria um profeta. Deus não tinha falado para ele que você será um profeta. E a profecia, a mensagem é uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala escolhe. Não porque a pessoa quer ou a pessoa tem tais qualidades, então não. É um escolhimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamais imaginava que ele seria o mensageiro de Allah. E de repente veio esse anjo, essa pessoa, e disse para ele Iqra, 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 e revelou esses versículos, de repente sumiu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a tremer. Ele desceu da caverna nesse momento e foi correndo para a sua casa. Ele foi para quem? Para a sua casa, para uma pessoa que tem mais apoio na sua vida, que seria a Khadija, a esposa dele. A Khadija era uma pessoa que apoiava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em todos os seus momentos. Até dizem na história, quando a gente fala sobre a Khadija, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que em toda a vida do profeta Muhammad com a Khadija não tiveram nenhuma discussão. Na vida deles toda. Não foi passada uma discussão entre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a Khadija. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha todo o apoio da sua esposa. A Khadija, radiyallahu anha, ela abriu a porta para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela viu que ele voltou e ele estava tremendo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tremendo porque era algo estranho, como se a pessoa estivesse tomando um susto grande. E ela disse para ele, o que aconteceu? Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse, Zammiluni, Zammiluni, me cubram, me cubram. Ele sentia um frio. Ele sentia, quando a pessoa fica com muito medo, ele sente aquela tremedeira, ele sente aquele frio. Aí ela olhou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ela perguntou para ele o que aconteceu. Ele disse, veio um homem e ele me abraçou e falou isso e aquilo. Aí a Khadija, radiyallahu anha, ela olhou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ela era uma pessoa inteligente. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse sobre as mulheres que dentre os homens se completaram
muitos homens. Dentre as mulheres completas são a Khadija, a Fátima, a Ásia e a Virgem Maria. São 4 mulheres. Então a Khadija é uma das mulheres completas. É uma mulher que ela não irá nesse momento falar, não, acho que talvez seja isso, talvez seja aquilo. Não. Ela é uma pessoa que começou a pensar, quem que é o profeta Muhammad? Quais as qualidades do profeta Muhammad? Quem que é esse homem que está na minha frente tremendo? Quem é esse homem que está na minha frente que eu conheço ele, conheço os detalhes da sua vida? Ela, para acalmar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela foi e falou as primeiras palavras que nós sabemos. Ela disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kalla, não por Allah, ma yukhzika Allahu abada. Por Allah, jamais Allah irá te abandonar. Você é uma pessoa de Deus. Não tinha mensagem ainda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas pelas qualidades que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha, ela sabia que essa pessoa não será desprezada por Allah e abandonada por Allah. Não, ela foi lá e citou para ele. Ela disse por Allah, que Allah jamais te abandonará. Wallahi ma yukhzika Allahu abada. Por quê? Por que Allah não irá te abandonar? Ela citou as qualidades que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha. E ela disse, Innaka latasilu rahim. Innaka latasilu rahim. Pois você mantém a relação com os parentes. A relação dos parentes, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sempre estava com essa relação ligada com todos os seus parentes, de todas as formas. Isso nos ensina que a pessoa que tem essa qualidade é uma pessoa que Allah não irá abandoná-lo. Innaka latasilu rahim wa tahmilu al-kal. Tahmilu al-kal. E ela disse também, você ajuda as pessoas pobres. Al-kal é a pessoa pobre. Não é uma pessoa pobre a não ser que você corre para ajudá-la. Wa tahmilu al-kal wa taksibu al-ma'dum. E também você também ajuda a pessoa que não tem condições nenhuma. Você corre para ajudá-lo de qualquer forma, tanto o pobre como a pessoa que não tem condições até de trabalhar. Talvez o pobre ele tenha condições, mesmo assim ele ajudá-lo. Tem pessoas que nem têm condições de trabalhar, nem têm condições financeiras. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia lá e ajudava. Wa tuqri al-dhayf. E você é hospitaleiro com os visitantes. Wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq. E você alivia as dificuldades das pessoas. São essas qualidades que a Khadija radiyallahu anha, ela citou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ela via na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dia a dia o que ele fazia. Uma pessoa que tinha a ligação parentesca, ajudava as pessoas, ajudava os parentes, ajudava os pobres. Ele resolvia, aliviava as dificuldades das pessoas. Essa era a natureza do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele tem até um outro que fala, e ele somente falava a verdade, e ele ajudava os injustos, ele ajudava os injustiçados, não os injustos não poderíamos ajudava os injustiçados, porque quantas pessoas injustas hoje que as pessoas param perto delas. Isso não é permitido islamicamente. Você tem que parar contra a injustiça. Você tem que estar junto com aqueles que estão sendo injustiçados. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha essas qualidades. Inclusive, nós vamos citar algumas dessas qualidades. O Abu Jahl, que seria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, citou ele como o faraó dessa nação. Abu Jahl era o faraó dessa nação. Por que o faraó? Porque era que mais castigava os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E era o pior inimigo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vários versículos foram revelados contra ele, porque ele era contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e contra as atitudes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Abu Jahl era uma pessoa forte, as pessoas temiam ele. Inclusive, uma das pessoas estranhas que veio até Meca, e ele foi injustiçado pelo Abu Jahl. Ele vendeu alguma mercadoria para o Abu Jahl, e o Abu Jahl disse para ele, pode voltar que jamais irei te pagar. Um homem foi lá e começou a gritar em Meca, olha, quem pode me trazer o meu direito? Quem pode tirar a injustiça que eu estou sendo cometida contra mim?
Aí as pessoas incrédulas disseram: o que você tem? Aí ele disse: Abu Jahl, Amr ibn Hisham, ele comprou mercadoria e disse para mim que não iria pagar. Eles falaram: Amr ibn Hisham, quem consegue com esse cara? Aí eles estavam zombando do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disseram para esse homem, eles falaram para ele: olha, a única pessoa que pode tirar o seu direito e tirar a injustiça contra você é o Muhammad. Ele mora naquela casa lá, vai lá e converse com ele. Ele vai lá conversar com Amr ibn Hisham, com Abu Jahl. Eles estão zombando de quem? Do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles queriam ver o que iria acontecer. Esse homem foi lá e ele não sabia quem era Muhammad, quem era o fulano e ciclano. Foi lá e bateu na porta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu e ele disse: o que você quer? Ele disse: o Amr ibn Hisham, que seria Abu Jahl, ele me injustiçou tomando as minhas mercadorias e não pagando. E disseram para mim que você consegue tirar o meu direito desse homem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: venha comigo. Ele foi lá e bateu na porta de quem? Do Abu Jahl. Todos os incrédulos estavam ao redor dizendo: e agora, o que vai acontecer? Certeza que o Muhammad vai apoiar do Abu Jahl. Certeza que o Abu Jahl vai fazer algo contra o Muhammad. Se o Muhammad está lá falando que ele é o mensageiro de Deus, que ele é isso e aquilo, agora Abu Jahl ele vai abrir a porta e ver o Muhammad com aquele homem que ele enganou e tal, e vai falar: o que você tem a ver com isso? Vai cuidar da sua vida, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hora que ele bateu na porta do Abu Jahl abriu a porta e ele olhou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: o que queres, ó Muhammad? Ele disse: esse homem está dizendo que tem um direito com você. Ele falou: sim. Ele falou: pague o direito desse homem. Ele falou: tudo bem, eu vou pagar o direito dele. Foi lá, pegou dinheiro e pagou para o homem. E o homem agradeceu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e foi embora. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi embora também. Os incrédulos foram para Abu Jahl e disseram: estranho o que você fez. Nós imaginávamos que você iria enfrentar o Muhammad, você é contra ele, você sempre está. O que aconteceu com você? Ele disse: na hora que o Muhammad bateu na porta, eu abri a porta, eu vi um grande camelo com a sua boca bem aberta, querendo me morder, em cima da cabeça do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E eu vi algumas coisas que iriam me tirar e me colocar no fogo que eu estava vendo ali na minha frente. Isso que eu temi. Aí Muhammad falou: se você deve, eu falei: eu devo. Pague, então eu pago. Eu juro que se eu não tivesse atendido ao Muhammad, eu estaria morto nesse momento. Allah subhanahu wa ta'ala deu algumas questões, alguns apoios para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma pessoa injustiçada, ele ia lá para ajudar. Uma pessoa que precisava de apoio, ele ia lá e apoiava. Uma pessoa pobre, ele ia lá e ajudava. Os parentes, ele tinha sempre a ligação entre os parentes. E por isso a Khadija, ela disse: uma pessoa que tem essas qualidades, jamais Allah irá abandoná-la. Tá, somente isso? Não. Vamos até o meu primo Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, que era uma pessoa que conhecia os livros que foram revelados ao profeta Moisés e os livros que foram revelados ao profeta Jesus, e ele estava ali em Meca e adorava ao único Deus e tinha o conhecimento das mensagens. A Khadija, ela levou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até Waraqa. Waraqa já era uma pessoa velha, uma pessoa séria. E a Khadija disse: o Muhammad, ele estava dentro da caverna e ele viu tais coisas. O Waraqa começou a perguntar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o que você viu? Ele disse: eu vi um homem que veio, me abraçou, disse Iqra, 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 e foi revelado esses versículos. Ele foi, colocou na minha mente e falou na minha frente esses versículos. O Waraqa, nesse mesmo momento, ele disse: esse é o mensageiro, Innahu Namus. Namus é o anjo, é o mensageiro que veio ao profeta Moisés.
Esse é o anjo que veio ao profeta Moisés. É o mesmo anjo que está se vendo revelar a você uma mensagem. Você é o mensageiro dessa nação. Se eu pudesse chegar no tempo onde as pessoas iriam te expulsar de Meca para me te seguir, te ajudar e ficar do seu lado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para ele: mas a minha nação, as pessoas de Meca, irão me expulsar? O Waraqa disse: sim, não há uma pessoa que vem com essa mesma mensagem a não ser que as pessoas contrariam ele e se tornam inimigas dele. E hoje nós poderemos perceber, se você falar a realidade, as pessoas todas vão o quê? Contra. Não, que essa pessoa aí está... por que não dançar? Por que não sei o quê? Esse cara é não sei o quê. Essa mulher aí, ela só fica lá, ela é não sei o quê. Ela está deixando os nossos costumes, as nossas coisas. Então, a ordem de Allah, para ser cumprida na terra, ela tem as pessoas que seguem e tem as pessoas que contrariam. E assim, o Waraqa, ele disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: essa mensagem que será revelada a ti, há pessoas que irão te contrariar, irão te expulsar daqui para elas não ouvirem a sua mensagem, para elas não colocarem em prática a sua mensagem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estranhou: como? As pessoas todas gostam de mim, todas me amam, todas, quando fala Muhammad, aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não estava tocando nas questões nobres que eles tinham em relação aos ídolos, a adoração deles e essas questões. Nesse momento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele já teve uma acalmação da Khadija quando citou as qualidades dele e disse para ele: Allah jamais irá te deixar. E mais uma boa nova do Waraqa, dizendo que isso é um anjo, então talvez seja a mensagem. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria o quê? A certeza. Será que isso é mensagem mesmo? Eu já vi na caverna algo estranho. Aqui a minha esposa está falando algo verdadeiro, que confirma que há uma coisa nova na minha vida. O Waraqa, ele confirma novamente que há uma coisa que seria diferente também. E aí, de repente, a gente pergunta: e o anjo? O anjo Gabriel? E aí, ele não foi atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ele não voltou? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não viu mais ele? E o anjo Gabriel, ele sumiu. Sumiu nesses momentos. Ficou uns dias. Por que ficou uns dias? Porque somente revelou isso. Porque daquela força que ele deu no aperto ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso para deixar com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinta a saudade daquela voz, a saudade da revelação, a saudade daquela pessoa que estava lá e revelou aquelas palavras. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele saía da sua casa e ia em direção de Ghar Hira, Jabal al-Nur, e ele olhava para os lados para ver se ele conseguia ver novamente aquele homem, aquela pessoa. Ficou por um tempo e ele até ficava triste. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: por que não continuou aquilo? Por que não veio novamente no mesmo dia, no outro dia? Por que ficou alguns dias sem vir novamente? E Allah subhanahu wa ta'ala no prepara ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como se estivesse falando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso também é um dos preparos para deixar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com saudade daquela voz, com saudade dessa revelação, com saudade de ouvir essas palavras. E essas palavras nós sabemos: Iqra. As primeiras palavras: Iqra, leia. O conhecimento, Allah subhanahu wa ta'ala mandou, revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como se estivesse falando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da maneira que esse mundo se encheu de trevas, nós vamos enchê-lo de luz através do conhecimento. E conhecimento é tudo na nossa religião. E por isso que a primeira palavra, Iqra. Falou para ele: o sujud, faça caridade, faça o sujud, faça isso, faça aquilo. Não, Iqra, o conhecimento. Por isso que para nós o conhecimento, ele está acima de tudo. A questão também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou: Ma ana biqari,
O que é ana biqari? Eu não leio. Isso também significa o quê? Que o profeta Muhammad sallam não era uma pessoa que lia e escrevia. Ele era uma pessoa iletrada. O profeta Muhammad sallam era iletrado. Ele não sabia ler, ele não sabia escrever. Isso para completar o milagre ao profeta Muhammad sallam dele ser o quê? O mensageiro real. Porque se ele lia e escrevia, as pessoas iriam dizer: ah, ele lê os livros dos adeptos do livro. Ah, ele escreveu através do Velho Testamento, do Novo Testamento. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele cita no Corão. Ele falou: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso está na Surah Al-A'raf, na Surah número 7, no versículo 157. الذين يتبعون الرسول, aqueles que seguem o mensageiro, An-Nabi, o profeta, Al-Ummi, o iletrado. O mensageiro, o profeta, o iletrado, الذي يجدونه مكتوبا, que eles, os judeus e cristãos, eles vê o nome dele mencionado, maktuban indahum, mencionado nos livros deles, fit Taurat e wal Injil, na Torá e no Evangelho. E hoje, se você pesquisar, você vai ver que o profeta Muhammad sallallahu foi mencionado de várias formas na Torá e no Evangelho. E quem pesquisa isso, já falamos sobre essa questão. Também Allah subhanahu wa ta'ala ele fala na Surah Al-Jumu'ah: huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Allah que enviou dentre os iletrados. Os árabes eram conhecidos como iletrados. Eles não sabiam ler e escrever. Allah subhanahu wa ta'ala ele falou: mandou entre os iletrados um mensageiro, rasulan minhum, dentre eles, yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Que o mensageiro de Allah, ele que veio, foi mencionado e ele veio, foi revelado a ele a mensagem para recitar entre eles os seus versículos e também ensiná-los a mensagem, ensiná-los a sabedoria. Allah subhanahu wa ta'ala também ele fala na Surah Al-Ankabut, no versículo 48: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو. Está dizendo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: você não recitava antes da mensagem do Corão. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. E você não recitava antes do Corão livro algum. Você não sentou com nenhum monge, nenhuma pessoa que tinha os livros como Waraq ibn Nawfal, como Zayd ibn Amr ibn Nufayl e outras pessoas que foram aprender. Você não era dentre essas pessoas, então você não recitava e não lia os livros anteriores a ti, ó Muhammad. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Você não escrevia com a sua mão direita. إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Senão, as pessoas que têm a dúvida, eles iriam falar: ah, tá vendo? Ele escreveu de tal livro. Ah, tem essas mesmas palavras. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era o mensageiro iletrado. Então, por isso que quando o anjo ele veio e falou: Iqra, leia, ele disse: eu não sei ler. Foi novamente: Iqra, leia, ele falou: não sei ler. Iqra, na terceira, ele falou: não sei ler. Aí o anjo falou: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lê em nome do teu Senhor que criou. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Criou o homem do coágulo. Iqra wa rabbuka al-akram. Lê que teu Senhor é generoso. Alladhi 'allama bil qalam. Que ensinou com a caneta. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Ensinou o homem aquilo que ele não conhecia. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enquanto ele estava indo e vindo durante vários dias, e ele preocupado, de repente ele ouviu uma voz entre o céu e a terra. Ele olhou para cima e viu o anjo Gabriel entre o céu e a terra, dizendo: ó Muhammad, eu sou Jibril e você é mensageiro de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam olhou e ele viu o anjo Gabriel. Na hora ele caiu no chão, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era a mesma criatura que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para a caverna de Ghar Hira
ele está aqui novamente e dizendo para ele que ele é um mensageiro de Allah. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tremeu novamente e ele saiu correndo até a sua casa dizendo para a Khadija: Zammiluni, Zammiluni, me cubram. E aí a Khadija novamente ela vai lá e apoia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí começou a revelação depois desses versículos. Inshallah, na próxima aula nós completamos, inshallah, aquilo que foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesse momento. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wa sallam. Eu volto depois da oração, porque já começou a